Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma live do Conselho Regional de Psicologia, segunda região. Boa noite, Mariana, Nina, Vanessa. Sejam bem-vindas. Lari, Tiago, Robson, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Conselho Regional de Psicologia, segunda região, com o tema Mito do Amor Materno e a entrega de criança para adoção, contribuições da psicologia. Boa noite, sejam bem-vindos. Marília, Sandrelli, Robson Moura, Jéssica, Fernanda, Paulo, nosso convidado, Ellen. Boa noite a todos e a todas. Vamos só esperar um pouco para as pessoas entrarem. Tiago, Wilson, Fernanda, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar daqui a alguns minutinhos, só esperando um pouco as pessoas entrarem. Maria, Lu Moura Galvão, Paula, boa noite, Luísa Braga. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a participação de vocês, a presença nessa live. Maria, boa noite. Daqui a alguns minutinhos iremos começar, só esperando um pouco. Então, sejam bem-vindos. Então, o tema da nossa live é Mito do Amor Materno e a entrega da criança para adoção, contribuições da psicologia. Eu sou Andréa, sou colaboradora do Conselho e estou atuando na subsede do Sertão do São Francisco, localizada em Petrolina. Quero agradecer o convite da nossa coordenadora e conselheira Vanessa, nesse projeto de interiorização do Conselho Regional, com essa proposta de apresentar as pessoas que colaboram nas subsedes, no interior de Pernambuco. É importante, essa participação nossa, esse projeto de interiorização do Conselho. Então, quero agradecer o convite para ser mediadora dessa live. É um tema muito importante, um tema pertinente, não só para psicólogos da área jurídica, como psicólogos da área da assistência social, da saúde, da educação, E um tema que remete à questão dos direitos humanos, compromisso ético, uma temática bastante importante, pertinente no momento. Então, eu também atuo o nosso convidado é psicólogo jurídico, e trabalha no Tribunal de Justiça, e eu também, participo da mesma prática, eu atuo no mesmo campo de trabalho dele. Então é importante, fico muito feliz de estar aqui mediando essa live, que é um campo que faz parte da minha atuação. Eu trabalho na Vara da Infância de Petrolina, e trabalho com esse tema de entrega de criança para adoção também, E
estou muito feliz de estar aqui representando o Conselho como colaboradora da Subsede Sertão de São Francisco, né? Então, nós estamos aqui para dialogar, refletir sobre esse assunto, né? Como eu já falei, é um assunto pertinente para as áreas, todos os campos da psicologia, né? Que remete à ética, né? Aos direitos humanos da mulher e da criança, como bem colocou no convite da live o Conselho, né? O CRP02 colocou no convite da live, né? A chamada do convite, que bem colocou que é um tema extremamente importante, né, para esse compromisso ético com a mulher e com a criança, né, e no enfrentamento também das violações de direitos. É um tema que aborda essas questões, né. Então, a gente sabe que a gente vivencia, né, na nossa sociedade, na nossa prática, uma série de preconceitos, de censura em relação à mulher que tem o desejo de entregar, né, que não pode cuidar do filho, que quer entregar o filho para adoção. Então, existe muito preconceito relacionado a essa temática, essa questão. Então, estamos aqui para dialogar, né, conversar sobre esses mitos e como esses mitos eles trazem prejuízos, né, para essas mães, que elas não são acolhidas nas suas necessidades, né, e também os prejuízos para crianças, porque geram muitas consequências para essas crianças. Nosso convidado vai abordar com mais, né, detalhes essas consequências, sobre esses mitos, né. Então, iremos começar. Então, vamos lá, tem muitas pessoas entrando, Ricardo, Silvani, Paloma, Laine. Então, como eu falei, sou Andréa de Góes Alcântara, né, trabalho na área da psicologia jurídica, né, um tema que faz parte da minha prática profissional. E vamos iniciar, né? Vou chamar agora o nosso convidado, né, Paulo Teixeira, que é psicólogo, né, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, e ele mesmo vai fazer a apresentação e iniciar nosso tema, que é o mito do amor materno e a entrega da criança para adoção, contribuições da psicologia. Então, vamos lá. Convidar aqui nosso... Vou adicionar nosso convidado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Andréa, tudo bom? Tudo. É um prazer, né, ter você aqui como nosso convidado para participar dessa live, mais uma live do Conselho Regional de Psicologia, segunda região, né? E gostaria que você se apresentasse, já falei aqui um pouquinho do tema, né? E também que, inclusive, faz parte da minha prática também, somos colegas, né? E aí eu gostaria que você se apresentasse e já iniciasse, né, a sua fala. Fique à vontade. Então, para mim é um duplo prazer, André. Para mim é um prazer estar colaborando com o Conselho Regional de Psicologia da segunda região e é um prazer estar conversando com você, né? Colegas, a gente está aí unindo as pontas de Pernambuco, né? Eu estou aqui em Recife, você está em Petrolina. É muito importante esse caráter, inclusive, que o Conselho está dando, né? De contemplar os serviços e as áreas de atuação do psicólogo e da psicóloga nas suas diversas micro-regiões de Pernambuco. Então, primeiro, é um prazer duplo, né? Como eu disse, institucional e pessoal. Você que é uma colega que a gente vem comentando tantos casos, né? Individualmente, verdade, de entregas voluntárias de criança para adoção.
E já começando a falar sobre o tema, propriamente dito, meu lugar de fala, como o André já falou, eu sou psicólogo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, atualmente lotado na Coordenadoria da Infância e Juventude, e coordeno um programa chamado Programa Acolher, que é um programa do Tribunal de Justiça e da Rede de Proteção que recebe, né, que acolhe as mulheres que querem entregar a criança para adoção. Estou vendo aí que acho que a Renata está falando que o meio da alma materna foi o tema de conclusão do trabalho de curso. Então, que bom, né? Então, a ideia hoje é exatamente essa, Renata, vou registrar a Bruna, presença de Valéria Corrêa, né, nossa psicóloga orientadora querida. também. E aí eu queria dar um abraço em Valéria, dar um abraço em Quitéria, colega cearense que trabalhava no Tribunal de Justiça de Pernambuco e agora está no TJRN, a colega Bruna Maranhão, que é psicóloga da escola do meu filho. Então é uma alegria. A intenção é essa, né? A intenção é da gente estar aqui fazendo algumas reflexões para a prática profissional. E aí, como eu disse, eu falei do programa Acolher, né, que recebe as mulheres que querem entregar a criança para adoção. Só que antes de falar do programa propriamente dito, que a gente vai comentar algumas questões, eu queria falar um pouquinho sobre o mito do amor materno, né, sobre uma construção histórica, sobre uma forma das mulheres existirem e serem no mundo, que é uma forma através da maternidade. Né? Eu vou partir do pressuposto que a maternidade não é dada, né? Eu vou partir do pressuposto. E aí é bom falar para psicólogos que eu vou poder psicologizar, né? Coisa que a gente não faz em outros espaços. Mas no sentido de falar que eu falo a partir da psicologia sociohistórica, né? Que vai entender que a nossa subjetividade é uma construção, né? Ela não está dada, ela vai se revelar e a gente vai se comportar a partir de marcos culturais, marcos históricos, né? Então a maternidade não seria diferente. Então é por isso que a gente tem que se perguntar, como psicólogo e como psicólogo, o que é ser mãe, né? A gente tem que se perguntar como é que nos toca a possibilidade de mulheres não serem mães, e a gente também tem que perguntar como nos toca a possibilidade de mulheres grávidas não serem mães. E aí, essa pergunta, nesse contexto, né, das últimas notícias que a gente está vivendo, tem uma repercussão toda diferente e a gente precisa se perguntar, como profissional, isso. Né? A nossa profissão ela está pautada na Convenção Internacional dos Direitos Humanos, nós temos um código de ética e nós temos algumas bases científicas e éticas aos quais a gente tem que se apropriar para responder essas perguntas. Nessas perguntas, elas não devem vir prontas, mas a gente deve, a partir do questionamento do que são esses lugares da maternidade no nosso contexto, pensar quais são os lugares que mulheres podem adotar a partir desse lugar da maternidade. Então, a gente também vai partir do pressuposto, e aí a partir de Elisabeth Badinter, que é uma filósofa francesa, a partir desse livro aqui, ó, já vou citar alguns, que é o Mães Abandonadas, da Maria Antonieta Pisano Mota. A gente vai entender... Pronto, ó, estamos combinando. Nem combinamos, né, André? Mas estamos combinando em termos teóricos para entender que a maternidade não é um instinto. Né? A gente não entende a maternidade como instinto. Ela não está nesse campo da biologia dessa automaticidade, como o instinto ele tem por característica. A gente vai entender o amor materno como um sentimento humano, como um sentimento construído pela e na cultura, né? Fazendo essa referência aí, mais uma vez, à psicologia sociohistórica, a Vygotsky, né? E esses autores que vão entender como a nossa subjetividade vai sendo construída. Então, a maternidade não é esse instinto inato que algumas representações sociais na sociedade em que vivemos podem querer apontar. É um sentimento humano, a gente vai entender, é um sentimento incerto, frágil e imperfeito, como qualquer outro sentimento humano. Então, a Andrea falou que a gente ia fazer algumas contribuições para além dos colegas que atuam na psicologia jurídica, mas também a psicologia hospitalar, a psicologia clínica, a psicologia escolar, educacional, porque quando a gente entende, pessoal, que a maternidade não é essa mitificação,
né? Não é esse lugar que muitas vezes até a publicidade, né, contribui como uma matriz de constituição da identidade e da subjetividade para a produção desse ser inabalável. E a gente diz que ser mãe é fragilidade, é imperfeição, também é potência, é desejo, enfim, é tudo isso que é do humano junto. Isso é libertador, né? Sobretudo para as mulheres que decidem ocupar esse lugar. A gente sai de um lugar do peso, sai do lugar do tem que ser para o lugar do pode ser, né? Sair dessa rigidez do tem que ir para o do pode ser, né? Você pode optar por determinadas formas de vivência da maternidade. Isso também traz uma fluidez muito grande para as relações que nós estabelecemos com as mulheres que querem ser mãe. E aí eu vou citar um trecho da Elizabeth Badinter, do livro O Mito do Amor Materno, que vai dizer: contrariando a crença generalizada em nossos dias, a maternidade não está inscrita na natureza humana. E é exatamente a partir desse lugar que a gente vai falar. Então, já começando a falar mais um pouco sobre a questão da entrega voluntária de crianças para adoção, então a gente já partir dessa base teórica que a maternidade não é instintual, ela é uma construção, né? Que o mito do amor materno, esse mito onde a mulher vai apresentar um desejo incontrolável pela maternidade, ele não existe, ele é uma construção, ele é um mito. A gente vai ter na história mulheres que historicamente queriam entregar a criança para adoção e no primeiro elas eram entendidas como mulheres abandonantes, né? A figura da mãe abandonante, que aí a literatura, a sociedade, a cultura avança, que nós atualmente não entendemos mais essas mulheres como mães abandonantes, nós entendemos essas mulheres como mães que fazem entregas legais, voluntárias e responsáveis de suas crianças para adoção. Do ponto de vista da psicologia, pessoal, isso faz toda a diferença, porque muitas mulheres em que não recebiam esse espaço adequado de elaboração do desejo de uma entrega, né, falar sobre isso, verbalizar, se expressar, a gente tinha um fenômeno que a Maria Antonieta Pisano Mota também fala, que é o luto não franqueado, né, que é quando a mulher não é permitida elaborar o luto daquela criança que ela entende que naquele momento ela não tem condição de maternar. E aí um outro fenômeno psicológico que é muito comum, decorrente do luto não franqueado, são as gravidezes de repetição, né? São mulheres que têm uma criança num determinado momento, entregam para adoção e não é permitido a elas elaborar de forma segura e adequada esse luto, e ela engravida novamente para poder elaborar aquela gravidez anterior que não foi permitido a ela a elaboração desse luto. Então a Maria Antonieta Pisano Mota vai falar do fenômeno das gravidezes de repetição. Então olha a importância aí da psicologia, e não só da psicologia, mas da gente construir e colaborar com a construção de uma sociedade acolhedora para essas mulheres que decidem não serem mães, né? E aí uma pergunta muito comum, André deve ouvir muito falar essa pergunta também, que é assim: Andréa, Paulo, qual é o perfil dessas mulheres, né? Qual é o perfil? São o quê? São mulheres pobres, são mulheres que não têm instrução, a gente já faz uma caricatura, né? Às vezes por uma representação social ou por um senso comum. E aí é importante a gente perceber que essas mulheres não têm perfil, né? São mulheres pobres e mulheres ricas, são mulheres muitas vezes sem instrução e mulheres com instrução, né? Outro mito muito grande também, André, que as pessoas tendem a achar, é que as entregas são só de primeiros filhos. E, na verdade, muitas mulheres entregam o segundo, o terceiro, enfim, né? Uhum. Não são o que a literatura aponta das primíparas, né? São mulheres que já passaram pela experiência da maternidade. Então é importante a gente dizer isso também, né? Que não existe perfil. Né? E aí quando a gente fala que não existe perfil, para a gente que é psicólogo, isso expande muito as nossas possibilidades de escuta. Né? Porque a gente não vai procurar um perfil, a gente vai procurar uma história. Né? A história que aquela mulher quer nos contar. E aí, infelizmente, a gente também tem que colaborar com a desconstrução
de uma imagem de mulher má, de mulher demoníaca, né, de mulher, enfim, que está infringindo a lei, porque é exatamente o contrário. Né? Mulheres que fazem entregas voluntárias de crianças para adoção estão dentro da lei, né? Estão amparadas pelo artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra distinção importante para a gente atuar nessa área, né? E quando eu falo nessa área, como eu disse, é em vários campos de atuação da psicologia. É a gente também entender a diferença entre maternidade e maternagem. Né? A maternidade, ela é a experiência biológica, né? É a experiência que mulheres que engravidaram desenvolvem a partir da modificação do seu corpo, né? Do crescimento da criança no seu ventre, diferente de maternagem, né? Que é a vinculação emocional que essas mulheres desenvolvem com as crianças. E aí é importante, né, André, a gente dizer para as pessoas que às vezes essa vinculação não acontece. Né? Paulo, tem uma pergunta sobre essa questão da maternidade, que é de Kate Magalhães. Ela está perguntando, nesse sentido, a capacidade biológica de gestar estaria desvinculada da maternidade? Né? E também, Luíse, ela diz, não existe classe para essas mulheres também, né? Aí que está relacionado ao que você está falando sobre maternidade. Isso. A segunda pergunta que você fez é só para reiterar, né, que não existe classe social, né, a gente não tem classes sociais demarcadas. Eu vou mais para frente apresentar os nossos números, mas a gente já atendeu mais de 100 mulheres, né, no estado que quiserem entregar a criança para adoção. E essas mulheres são de classes sociais das mais diversas possíveis. E em relação à maternidade, é só para a gente entender do ponto de vista conceitual que o conceito de maternidade está vinculado à capacidade biológica de gerar filhos, né? Biológica. A gente está pensando na consanguinidade e na biologia. Quando eu penso na maternagem, eu estou pensando na subjetividade e na ligação psicológica e emocional. Por que a gente faz essa diferenciação? Exatamente, primeiro, porque mulheres que desenvolvem que engravidam, né? Que geram, que têm a experiência da maternidade, podem não desenvolver a experiência da maternagem, que é a vinculação biológica, e a vinculação emocional, e o contrário também. Né? Porque nós temos as mulheres que vivenciam a maternagem sem vivenciar a maternidade. Ô, Paulo, que é no caso esse é da um adoção. mito, né? Esse é um mito, um dos mitos, de achar que por ela tá gestante, ela tem que maternar, né? É um dos mitos que realmente contribui para essa noção, né, da mulher. E esse é um mito, Andréa, que é pautado muito no biologicismo, e a gente tem que tomar muito cuidado com o biologicismo, né? Que é a gente pensar que algumas características emocionais e psicológicas, elas se dão por questões sanguíneas. Né? A consanguinidade, ela nos concede uma série de características físicas, até temperamentais, né, da gente de funcionar, mas ela não constitui e não constrói relação afetiva. Né? A gente tem, por exemplo, a nossa família, quem tem família biológica, que são pessoas que a natureza te deu para ter uma possibilidade de encontro. Mas não necessariamente você vai se vincular às pessoas só por uma questão biológica. Então é bem importante, né, como você está dizendo, a gente chamar atenção para que essa construção biológica da maternidade não necessariamente repercute numa construção psicológica e emocional da maternagem. E aí a gente entra, e eu já vou entrar com mais, se você não tiver nenhuma pergunta, eu já vou entrar com mais profundidade agora na questão do programa Acolher e da entrega voluntária. Pronto, e da questão legal. Diga lá. Tem a pergunta que é relacionada justamente a isso que você vai começar a falar, que é como se dá a atuação do psicólogo do TJPE a partir do momento que esse desejo é comunicado, de Line, né? Pronto, a pergunta ótimo. Dela. E aí é bom que eu vou responder a colega, não só do psicólogo do TJPE, mas psicólogos em outros espaços socioocupacionais que atendem também essa mulher. Então, respondendo à colega, a gente tem lá que no artigo 13, parágrafo 1º, eu vou ler textualmente. Né? As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude. Então, esse artigo está dizendo o quê? Primeiro, nós, eu, você, André, do Judiciário,
Quitéria, lá do Rio Grande do Norte, Fabiana Romão, que entrou aqui, que é do Mãe Legal daqui de Recife. Todos nós vamos acolher essa mulher e escutar porque que ela, naquele momento, não deseja exercer a maternagem, mas também o colega que está no CRAS, o colega que está no CREAS, o colega que está no NASF, o colega que está no hospital, eles também vão ouvir essas mulheres, e aí a obrigação deles é o quê? Fazer o que ela está dizendo. Encaminhar obrigatoriamente para a vara da infância e juventude da cidade onde a mulher está. Então isso é muito importante, porque essa mulher ela tem duas formas, André, de chegar até nós. Ela tem a forma espontânea, então ela não é obrigada a ser encaminhada, tá? Ela pode, por exemplo, a gente pode ter uma mulher que está nos ouvindo nessa live, pode ter um familiar que conheça uma pessoa que precisa dessa orientação, que é o exercício de um direito. Então essa mulher ela pode procurar a vara da infância da sua cidade, aí em Petrolina, o Fórum de Petrolina, aqui em Recife, a gente tem um programa específico para isso, que é o Mãe Legal, e aí em Olinda, em Jaboatão, em qualquer cidade, ela pode procurar diretamente, ou os colegas que atuam em escolas, em universidades, né, em qualquer outros espaços de atuação do psicólogo, podem fazer esse caminhamento para a vara da cidade e da mulher. E aí quais são as funções, né, André, de cada colega nesses espaços? É importante que os colegas que não estão no tribunal apenas façam uma escuta inicial, um acolhimento desse desejo e façam um encaminhamento para que a equipe do tribunal trabalhe esse desejo ou esse não desejo de uma forma mais demorada, né, de uma forma mais longitudinal, né, para que essa mulher amadureça, se quer ou não. E aí é importante a gente dizer isso, né, André? Que nem sempre a mulher confirma que quer entregar, às vezes ela desiste, e aí vai ser nesse acompanhamento que a gente vai fazer isso. Eu quero só pontuar em relação ao artigo 13, né, que foi incluído no Estatuto em 2009, e não tinha a palavra constrangimento, foi incluída depois em 2016. Né? Então, as gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seu filho para adoção devem ser encaminhadas obrigatoriamente sem constrangimento. Então, assim, foi incluído na lei em 2016 esse termo porque se viu a necessidade, né, de colocar o termo por conta do que as mães, né, dos preconceitos, da discriminação que essas mulheres sofriam. Né? Então é interessante pontuar essa questão do constrangimento, porque assim, na nossa prática a gente observa algumas declarações de mães que a gente atende, né, que colocam assim, situações de comentários preconceituosos, né, de profissionais. Isso acontece. Né? Isso acontece, né? A gente não pode negar, né, por conta de concepções, né, desses profissionais, então elas vivenciam isso. Então a lei incluiu esse termo sem constrangimento, porque realmente viu a necessidade, porque elas estavam vivenciando essa questão da censura. Né? Isso. Então é importante pontuar isso. E aí, André, você chamou a atenção num aspecto que eu acho que é um dos aspectos mais importantes do que a gente está falando, que é a postura de atendimento a essa mulher. E como esse constrangimento, né, André, às vezes ele é sutil. Ele não é o constrangimento de você xingar a mulher, mas ele é o constrangimento do tom de voz que você usa, né? Ou quando a mulher vai dizer, eu quero entregar a criança para adoção, você manifesta uma surpresa, da censura, como se aquilo não fosse a censura, exatamente. E como no nosso código de ética, André, a gente atua pautado na dignidade da pessoa humana, no respeito, né? É importante que a gente se policie, além de pessoalmente, mas também que a gente faça um trabalho nos espaços que a gente atua. Né? Por exemplo, se eu trabalho na assistência social, no CREAS, e eu percebo que tem um colega que está atuando de uma forma preconceituosa em relação a essas mulheres, é função minha também, naquele espaço, provocar uma discussão nesse sentido. Né? Então, a gente está falando do constrangimento, não é só do constrangimento bipessoal, nós, psicólogos e psicólogas, com a mulher, mas também da gente puxar essa discussão nos espaços que a gente atua. Isso. E aí eu vou passar agora para os objetivos, se você não tiver outra pergunta. Tem umas perguntas aqui. A rede de apoio parece bem significativa no desenvolvimento dessa maternagem de Kate Magalhães, ela está, né, eu acho que ela está afirmando, né? E Lari
Larim, né? Ela tá elogiando, que incrível ficar sabendo disso aqui em a cidade pequena, ninguém imagina que essa situação acontece e que qualquer psicólogo pode fazer um encaminhamento, é importante, né? Uma Isso, informação. importantíssimo. E é importante dizer também, pegando o gancho da colega em relação à rede de apoio, que nós, do programa Acolher, atendemos a mulher e os seus familiares, desde que a mulher queira que os familiares sejam atendidos, né? Porque é importante a gente falar, André, do sigilo, né? Que essas mulheres, elas podem procurar o judiciário, trazendo a sua rede de apoio, e aí é importante quando elas voluntariamente trazem a rede de apoio, um familiar, uma mãe, um pai, enfim, alguém da sua rede para pensar junto com ela, mas ela também tem o direito a pedir sigilo nesse tipo de atendimento. Né? E aí esse sigilo ele é extremamente relativo, porque se a mulher faz a entrega da criança para adoção, esse sigilo não vai repercutir na criança. Então a criança, quando crescer e quiser ter informações sobre essa mãe, ela vai poder, porque é direito dela ter direito a uma história. E aí é por isso que programas como esse que a gente participa, eles evitam adoções ilegais, né? Que são essas adoções que a criança, quando é adotada, ela perde completamente a sua referência de história. Né? Outra coisa que nós evitamos também são os abandonos, né, Andréa? Muitas mulheres, e a gente tem um caso, não sei se tem alguém de Vicência aqui ou da região, mas a gente teve um caso mês passado, acho que foi em julho ou foi em junho, de uma criança que foi abandonada em Vicência, e esse abandono, a criança estava toda cuidada, né? Foi entregue numa igreja, e a gente percebe, tem indícios que parece que essa mulher que fez esse abandono não tinha informação que ela poderia ter feito uma entrega voluntária e responsável em Vicência mesmo, na cidade onde ela mora. Né? Porque ela fez a coisa de uma forma tão cuidada, mas que ela não procurou as autoridades competentes. E aí, infelizmente, naquele caso, se configurou um abandono. No caso da mulher procurar o judiciário, ou qualquer órgão da rede de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, eu vi aí que tem gente do CAPS, né, qualquer órgão da saúde, né, ela vai fazer isso de uma forma protegida e respeitosa. E aí qual é o nosso papel? Minimizar as pressões de ordem financeira, emocional, familiar. Se a mulher está precisando ser encaminhada para um programa socioassistencial, nós encaminhamos. Se essa mulher está vivendo um grande conflito familiar, nós também tentamos intervir nesse conflito familiar, porque o que nós queremos, Andréa, é que as mulheres se sintam confortáveis dentro da sua realidade, dentro do que é possível, para optarem de forma clara que elas não querem ser mães. Né? Isso é o que tem que ficar claro. Isso, e ela no atendimento ela vai ser acolhida diante da manifestação dela de entregar, que ao final de todo o processo pode não ser a decisão dela. Isso. Depois de passar pelos atendimentos, de verificar outras alternativas, né, de refletir sobre a decisão, é que ela vai chegar, né, realmente ao que for, né, a decisão dela. É importante porque, assim, as mães que manifestam interesse em entregar um filho para adoção, que são assediadas por pessoas, né, que querem o filho dela, elas não têm essa possibilidade, né, de refletir, de pensar. E quando ela é atendida no judiciário, quando elas são acolhidas, né, então elas têm essa possibilidade de refletir e até de se arrepender, né, que ela tem um prazo para se arrepender. Né? Então, é importante que ela vai ser acolhida, né, nessa decisão dela, seja qual for, né, de ficar com a criança ou de entregar. E aí essas mulheres, André, é importante que quem está nos assistindo saiba que elas podem procurar o judiciário enquanto estão grávidas ou assim que a criança nasce. Né? O programa ele tem esse período aí de atendimento de gestantes ou mulheres assim que a criança nasce. A gente segue um protocolo do CNJ para atender casos de crianças até 45 dias. E aí você também já falou de ela tem um prazo, né? Ela tem até o dia da audiência para pensar e 10 dias depois da audiência, depois que a criança nasceu, para poder se arrepender. Então ela tem todo esse período aí de maturação. E quais são as posturas que a gente entende que essa mulher ela vai facilitar ela pensar sobre isso? São 3 posturas que nós temos que ter em relação a ela. Empatia, escutativa e abandono de mitos e preconceitos. Isso é muito rogeriano, né?
A gente se inspira muito, né, nas condições facilitadoras de Carl Rogers para pensar nessa metodologia de atendimento a essa mulher. Empatia, se colocar no lugar dela, escutar ativamente a história. Eu tenho muito mais interesse de entender e ouvir a história daquela mulher do que de impor a minha história como referência para que ela tome a decisão. E aí, como essa reflexão é importante nesses dias, né? Que pessoas querem impor a sua convicção e a sua crença à realidade de outras pessoas, sem conhecer a realidade de vida de quem está vivendo na pele determinadas realidades, e abandonar mitos e preconceitos, sobretudo aquilo que a gente já falou, do mito do amor materno, né? Do mito da afetividade pela consanguinidade, né? São várias questões aí que a gente tem que refletir. E aí, quando a gente faz isso, André, essa mulher, ela é colocada no meio entre eu nem vou querer que ela entregue essa criança para adoção de toda forma, e nem eu vou querer que ela fique com essa criança de todo jeito. Né? São dois extremos que a psicologia, uma psicologia atenta, uma psicologia pautada no código de ética, ela não faz. Eu nem vou dizer, se você procurou o judiciário, então me entrega essa criança de todo jeito, e nem vou dizer quem pariu o Mateus que balance. Fique com esse filho, porque você tem que ficar com ele. A gente vai ficar aqui no meio, né? Que como é que você pensa que você pode exercer os cuidados com essa criança? Como é que você se vê com essa criança amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A nossa função no judiciário, em qualquer lugar que a gente atua, é essa, né? Isso. Tem uns comentários aqui, Paulo, eu vou ler. Pois não. Fico pensando que todo filho de Bruninha Maranhão, fico pensando que todo filho torna-se adotado através dessa construção de vínculo, onde acontece sempre um certo estranhamento, né? É importante não patologizar a falta de Cibele Souza, não patologizar a falta de desejo pela maternagem. Já recebi uma mulher grávida que buscou o CAPES por não desejar maternar. A escuta não patologizante foi o início de um vínculo importante. Né? O acompanhamento é realizado em grupo. Cíntia Barros está perguntando se o acompanhamento é realizado em grupo ou individualizado. Pronto, ótimo. O acompanhamento ele é feito individualizado. Né? Nós não temos, pelo menos a gente está com o programa Acolher no tribunal desde 2011. E nós nunca pensamos, né, André, numa metodologia de atendimento dessas mulheres em grupo. Apesar que eu vou mencionar uma colega que está aqui, que é Juliana. E Juliana é uma querida colega que se interessa muito pelo tema. E Juliana tem muito interesse, eu já vou provocar ela publicamente, de fazer grupos, né, e aí do ponto de vista clínico mesmo, com mulheres que desejam entregar ou que entregaram a criança para adoção, para num espaço protegido pensarem sobre essas questões. Né, Juliana já me procurou, acho que faz 2 ou 3 anos, já faz um tempinho. Juliana Brasileiro, sobre essa proposta. Então, no judiciário, até porque, respondendo a colega que perguntou sobre isso, no judiciário nós trabalhamos, né, André, com segredo de justiça. Isso. Então, é muito complicado, às vezes, a gente fazer grupos de algumas temáticas, porque uma mulher não pode saber que a outra está em atendimento, por conta do segredo de justiça. Apesar da gente entender, do ponto de vista técnico, da riqueza que um grupo vivencial, né, eu estou pensando, por exemplo, nos grupos de encontro de Carl Rogers, né, que poderia ser utilizado, mas, infelizmente, o judiciário não é o espaço adequado para esse tipo de metodologia de abordagem. Mesmo porque também as demandas vão surgindo, né, e depois que os processos são finalizados, a gente não tem mais contato, na maioria das vezes, com essas mulheres, com essas mães, né, e elas realmente não têm nenhum interesse, né, de ficar mantendo um vínculo com o judiciário. Né? Então, assim, é bem complicado mesmo. André, como é que está nosso tempo aí? Eu estava vendo aqui 20 minutos, né? 20 minutos. Tem alguns comentários, eu vou ler aqui, de Line, até porque essa mulher foi constrangida nos equipamentos, rede, isso pode repercutir de outras formas, situações de negligência, abandono, impacto na saúde mental dela. Realmente, isso repercute mesmo. Quando ela desiste, é oferecido algum tipo de acompanhamento, né? Está perguntando. O que é que nós fazemos? O sistema de justiça, ele trabalha em interface com outras políticas.
né? E outros dois sistemas em que a gente trabalha muito pregado é o sistema da assistência social e o sistema de saúde, né? O SUAS e o SUS. Então, nos casos em que a gente observa que há uma necessidade de um acompanhamento, por exemplo, uma mulher que não era acompanhada pelo PAEF, mas que precisa, porque ela tem o perfil do PAEF lá no CREAS, ou uma mulher que precisa ser acompanhada por alguma questão de um transtorno no CAPS. A gente, só dar um exemplo muito rápido, a gente teve um caso aqui na região metropolitana de uma mulher que tinha ideação suicida. Na verdade, não só ideação, ela tentou suicídio algumas vezes durante a gravidez. E a tentativa de suicídio durante a gravidez tinha correlação com essa insatisfação com o exercício da maternagem. Então, nós encaminhamos essa mulher para o CAPS. Né? Então, sim, nos casos cabíveis, a gente faz esse encaminhamento para a rede. O importante de dizer é que o judiciário não é o espaço para esse acompanhamento prolongado. Né? Acho que a André, inclusive, já mencionou isso. A gente tem um começo, um meio e um fim. E aí, importante também dizer, nesse fim, que a legislação de 2017 trouxe que nos casos em que as mulheres desistem de fazer entrega, a agente do judiciário ainda deve acompanhá-la por um prazo de 6 meses. Né? Porque, vê, se a mulher tinha o desejo de entregar a criança para adoção, ela estava na dúvida e desistiu, a legislação entendeu que essa mulher precisa ser cuidada, né? Precisa ser fortalecida nesse lugar. Então, nesse caso, especificamente, nós ainda acompanhamos ela por um período de 6 meses, que aí é o máximo, né, André, que nós fazemos. Se a criança for para adoção, essa mulher, ela pode ser acompanhada pela rede, ela não vai ser acompanhada mais por nós, e aí nós vamos acompanhar a criança na construção de um vínculo com uma família adotiva através do estágio de convivência. Então, esse é o nosso lugar no judiciário. Eu queria trazer alguns números, André, se você não tiver alguma pergunta, pode ser? Pode falar. Que nós temos os dados de março desse ano, que até de 2011 até março, e aí a gente tem um dado até a pandemia, né? Infelizmente a gente não atualizou, vamos fazer isso, mas nós tivemos 127 casos, 85 permaneceram na família natural extensa, 39 foram encaminhados para adoção, e de março 3 estavam em acompanhamento, que aí, obviamente, esses acompanhamentos já foram concluídos. E aí é importante a gente perceber que cerca de 70% dos casos permaneceu com a mãe, o pai, tio, tia, avô, avó, que é a família natural extensa. E apenas 30%, a média, foi encaminhado para adoção. Que é um dado interessante para a gente pensar que o programa Acolher não é um programa de estímulo à adoção. Né? Ele é um programa de maternidade e paternidade responsável, que é o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria convidar todo mundo que tem interesse conhecer nosso site, né? Você pode procurar lá no www.tjpe.jus.br, na página da Coordenadoria da Infância. Quem quiser digitar Programa Acolher TJPE no Google, também é o primeiro site que aparece. E aí, por que eu estou fazendo esse merchan, né, do Programa Acolher? Porque lá a gente vai ter cartaz, cartilha, livro. E aí nós temos esse livro aqui, ó, que é o livro do programa, o Acolhendo Mulheres, que está disponível para ser baixado gratuitamente, para ser feito download. Então, quem quiser entrar em contato com essa literatura, pode baixar lá no site do programa. Nós estamos fazendo agora a segunda edição desse livro, então a previsão é que até o final do ano, esse livro, que é de 2017, ele vai sair numa versão renovada. Então, todo mundo tem autorização para baixar os panfletos, cartazes, o livro, de forma gratuita e divulgar como quiser. Outra coisa que é importante a gente divulgar é que em julho desse ano foram aprovadas 2 leis aqui no estado de Pernambuco, pela Alep, que dizem respeito à divulgação dos programas de entrega voluntária. Né? A gente tem o programa Acolher, que é do estado todo, e o programa Mãe Legal, que é exclusivo de Recife. Então, a primeira lei, ela fala sobre a obrigatoriedade de maternidades, postos de saúde, delegacias da mulher, equipamentos da assistência social, terem materiais sobre a entrega voluntária de crianças para adoção. Então, o programa Acolher, ele tem um comitê gestor, que é formado por secretarias do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, que nós estamos discutindo como é que vai ser feita essa distribuição desse material. Tá? Então, isso é uma das leis para divulgar a entrega voluntária e responsável, e uma segunda lei que fala sobre a divulgação da entrega responsável em eventos culturais e esportivos.
Então, nós também estamos elaborando um filminho de 1 minuto para que todo mundo que vai no cinema, num show, num jogo de futebol ou de um jogo de uma outra modalidade esportiva, vocês vão começar a ver um filmete de 1 minuto divulgando a questão do direito à entrega voluntária e responsável de crianças para adoção. Esse filme curtinho, ele está sendo feito em parceria com o Ministério Público de Pernambuco e a gente também espera que até o final do ano ele esteja disponível. Eu já fiz merchan. Diga lá, André, pode dizer. Então, tem uns comentários aqui, muito esclarecedoras informações de Joselenita, né? De Laine, ela está falando como ocorre esse contato com os demais familiares para verificar a possibilidade da criança permanecer na família natural. Ótima pergunta. Veja bem, a mulher, quando ela procura o judiciário, né, procura o programa Acolher, a gente tem um questionário, né, tem uma ficha, que inclusive também está disponível no site. Quem quiser ver como é que é o formato dessa ficha, qualquer pessoa pode ter acesso. E uma das perguntas que a gente faz é se essa mulher gostaria de fazer aquele acompanhamento em sigilo, e se ela não optar pelo sigilo, se ela indicaria algum familiar que a gente pudesse fazer um contato para ouvir essa mulher e apoiá-la nessa decisão. Então, é a própria mulher que vai nos indicar, porque às vezes esse familiar é uma tia, né? Esse familiar é a mãe dela, esse familiar é uma vizinha, né? Que às vezes não tem relação de parentesco, mas é uma pessoa de referência. Então, quem vai dizer qual é, e aí eu vou usar mais uma vez um conceito rogeriano, quem vai dizer qual é a pessoa critério dessa mulher é ela própria. Tá? E aí, a partir dessa indicação, a gente vai fazer isso. E aí também, pessoal, é importante dizer que essa criança, ela tem 3 possibilidades de encaminhamento. Ela pode ficar com o pai ou com a mãe, né? Porque o pai também pode ser acionado, né? A mulher indica quem é o pai dessa criança e ele é inserido nesse contexto desse estudo. Ele pode ficar com um familiar sob guarda, então família natural, família extensa sob guarda, e ele pode ser encaminhado para adoção. Então são 3 possibilidades aí que só o acompanhamento mais demorado é que vai apontar. E aí eu queria pedir, né, para todos os colegas divulgarem esse direito, né, divulgarem o site do programa Acolher e divulgarem essa possibilidade, porque quanto mais cedo a mulher procura o serviço, mais tempo ela tem para elaborar. E aí como é importante, né, André, essa mulher, porque às vezes essas mulheres elas procuram serviço depois que a criança nasce. E aí está aquele turbilhão do puerpério, né? O puerpério é um período não necessariamente patológico, mas é um período emocionalmente de muita catarse, né? De muita agitação emocional. E aí é importante que essa mulher tenha um tempo adequado para fazer essa reflexão. Isso, Paulo, isso implica num cuidado, de ter um cuidado com a mãe. A lei, o programa Acolher, esse atendimento, esse acolhimento da mãe, implica num cuidado com a mãe. E vários autores falam dessa importância desse cuidado com a mãe, que não se pode ter um cuidado com a criança se não tem um cuidado com a mãe. Né? Então, vários autores, eles abordam essa importância. Né? A gente pode ver, assim, uma questão, assim, um prejuízo dessa falta de cuidado com a mulher, com a mãe, né, nos casos de crianças que são institucionalizadas, né, crianças que crescem em instituições por conta dessa abordagem, né, mal feita da mãe, da falta de acolhimento, de atendimento, né, dessa mãe, desses mitos, né, e toda uma circunstância que leva a mãe a não assumir, né, essa situação de não querer maternar o filho. Então, vai levar muitos prejuízos, como a entrega ao primeiro interessado, a institucionalização, a gente tem um número grande de crianças, né, acolhidas no nosso estado. Então, são quase 34 mil crianças acolhidas, né? E se a gente for verificar, né, assim, bem a história, a gente vê que tem muitos casos de mães que foram abandonando, né, os filhos nas instituições, né, com o passar do tempo, né, então elas já crescidas. Esse é um prejuízo,
né, da falta desse cuidado com a mãe, né, que levaria esse cuidado com o filho e implica num problema, né, numa prevenção de um problema social que a gente tem Isso. hoje, que é um número tão grande de crianças institucionalizadas, né? E aí você está chamando a atenção, André, que nós temos um duplo olhar, né? Que é o olhar para a criança e o olhar para a mulher. É o olhar para que essa criança tenha o direito a crescer num lar que a deseje, né? Crescer numa família que tenha criado um espaço simbólico onde ela possa se desenvolver, porque é importante que ela seja desejada, essa criança, e aí seja desejada na família de origem, na família extensa ou na família adotiva, e essa mulher também precisa ser cuidada. Né? Então a gente está falando aí de uma díade importantíssima para a gente cuidar. E aí, dando um exemplo, inclusive desse caso que eu disse de Vicência, a partir também do que você está comentando, eu também trabalho no Ministério Público e eu fiscalizo as unidades de acolhimento aqui de Recife. E aí eu estou fazendo fiscalizações remotas, né, pelo Ministério Público, como psicólogo da Promotoria da Infância. E aí eu estou fiscalizando a instituição de acolhimento que a criança que foi abandonada em Vicência está. Então veja, André, dando um exemplo exatamente do que você está dizendo. Se aquela mãe tivesse feito entrega voluntária, o procedimento era muito mais rápido. Essa mulher que faz entrega voluntária, ela não é processada. Ela está fazendo um procedimento voluntário e ela vai ter um processo de extinção do poder familiar. Diferente do que está acontecendo, né, nesse caso de Vicência que eu estou dizendo de Vicência porque ele é público, tá, pessoal? Não é segredo de justiça e saiu no jornal, senão eu não poderia estar mencionando. Mas esse caso que foi um caso de abandono e que vai acontecer uma destituição do poder familiar, ele é um processo um pouco mais demorado, né, do que uma extinção do poder familiar. Então tem essa consequência também, que é, tanto para a mulher, o lugar social em que ela é colocada, em um ela é protagonista, no outro ela é punida com a destituição do poder familiar. E tem o prejuízo para a criança, que num ela é colocada rapidamente numa família substituta, se for o caso, e no outro a demora para a tramitação de um processo de destituição do poder familiar que precisa, né, ter um maior cuidado para esse acompanhamento. Certo. Nós estamos nos aproximando do final, temos só 7 minutos, né, Paulo? Aí você pode fazer suas considerações finais. Né, eu queria mais uma vez agradecer a você, né, André, que foi a responsável por a gente estar nessa noite discutindo o direito à entrega voluntária, legal e responsável de crianças para adoção. Eu acho que com essa iniciativa, né, sua e do Conselho de Psicologia, a gente está cumprindo nosso compromisso social, né, de garantir direitos de criança, de garantir direitos de mulheres e de garantir direitos de famílias. Né? Então, então, eu fico muito feliz por isso. Eu queria aproveitar para divulgar alguns canais de comunicação com o programa Acolher. Eu já falei o site do tribunal, isso. Mas nós também temos um e-mail, que é o programa acolherpe@gmail.com. Essas informações vão ser colocadas, né? A assessoria de comunicação vai colocar todos os contatos, né, e-mails, né, para as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar no assunto, né, é importante, né, ter esse... Ótimo. E aí divulgar também o telefone da ouvidoria da Secretaria da Mulher, que é a nossa parceira, que aí qualquer pessoa pode ligar gratuitamente para tirar informação, que é o 0800 281 8187. 0800 281 8187. Agradecer mais uma vez, né, André, a você, grande parceira, grande colega, ao Conselho de Psicologia, e dizer que a gente continua aqui à disposição para debater sobre os direitos de criança, direitos de mulheres, né, e tudo aquilo que vai ao encontro do fortalecimento de subjetividades plurais e de formas de existir no mundo diversas, né, que eu acho que a gente precisa discutir isso para que a gente não aprisione pessoas em modelos pré-formatados, que elas apenas reproduzam algo que alguém espera delas. Então, as maternidades, para aquelas que desejam viver, precisam ser vivenciadas como desejo e não como imposição. Também quero agradecer a sua participação, né? Foi muito rica, muito proveitosa, né? Uma discussão, trouxe temas assim, importantíssimos, né? Para
para a área, para a psicologia, né, em todos os campos, né, de atuação importante, né, ter esse conhecimento. E a gente espera que as pessoas possam refletir, né, sobre essa temática, né, que possam ampliar os conhecimentos e que promovam uma prática profissional, né, sem preconceitos, baseada na dignidade humana, no cuidado, no acolhimento, né, baseada nos direitos humanos. Né, isso que nosso objetivo aqui é esse, né, gerar reflexões e uma repercussão na conduta profissional, né, para que essa conduta seja positiva e venha a beneficiar os usuários, né, as pessoas, para que elas tenham uma dignidade, né, e uma atuação ética. Então, eu agradeço, né, foi muito bom a satisfação, né, estar aqui representando o conselho e com você, né, meu colega de profissão e de campo, né, de estudo de caso. De instituição, pois é. Então, agradeço e quero agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, né? E convidar para a próxima live, que vai ser na próxima sexta, né? Sobre política, sobre drogas. A próxima live vai ser sexta-feira, né? No perfil do Facebook, né? Sobre políticas, sobre drogas, né? Então, estão todos e todas convidados, né? E uma boa noite e foi um prazer estar aqui. Agradeço a todos e todas. Tchau. Obrigado, André. Obrigado, CRP. E um abraço, pessoal. Um abraço.